A paz do Senhor a todos. Vamos hoje para mais um dia de leitura da Palavra de Deus, como temos feito. Você que nos acompanha com a sua Bíblia na mão, ou você que nos acompanha apenas ouvindo, seja muito abençoado por Deus nesse dia. Hoje nós vamos ler Isaías, capítulo 19, no Antigo Testamento. Depois vamos para o livro de Salmos, capítulo 64. E depois vamos dar continuidade lá no livro de Romanos, no Novo Testamento. Vamos ler do capítulo 9, versículo 30, até o capítulo 10, versículo 21. Vamos orar nesse momento, então, uma pequena oração. Senhor Deus e Pai, nos abençoe neste momento. Ó Pai, fala aos nossos corações. Esteja, Pai, dirigindo as nossas vidas. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estarão ouvindo ao Senhor, todos aqueles que estão participando desse trabalho, de levar a Tua palavra aos lares, ó Senhor, as pessoas que não têm condições de estar acompanhando o Senhor, mas que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Esteja abençoando, derramando Teu poder, Teu Espírito Santo, esteja dando discernimento às pessoas e dando compreensão da Tua palavra, Senhor. Eu oro e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Então vamos lá, então. Livro de Samuel, capítulo 19. Saul procura matar Davi. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado. Amanhã cedo vá para o esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você, depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a sua vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste, tu ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu Jonatas e fez esse juramento. Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir Saul como antigamente. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. E lhes impôs uma grande derrota, por isso fugiram de Davi. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiar e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelo de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: traga-no aqui em sua cama, para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou deste modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi a falar com Samuel em Ramã e lhe contou tudo que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e esses também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi a Ramá. Chegando à grande cisterna no lugar chamado Seco, perguntou-lhe onde estava Samuel e Davi lhe responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá.
Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel. E, despido, ficou deitado por aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul entre os profetas? Amém. Deus pode confundir a cabeça de quem ele quiser também quando se trata de proteger o seu servo. Salmo 64, para o mestre de música, um salmo davídico. Ouve-me, ó Deus, quando faço minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem nenhum temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o escondem. Mas Deus atirará nele as suas flechas, repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que o virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele faz. Alegrem-se o justo no Senhor, e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Amém. Vamos continuar agora no livro de Romanos. Vamos ler do capítulo 9, versículo 30, até o capítulo 10, versículo 21. A incredulidade de Israel. Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça obtiveram uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscavam uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Capítulo 10. Irmãos, o meu desejo e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem do Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não digam em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem o pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse:
Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito da lei de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém. E que Deus nos abençoe e nos livre e guarde em nome de Jesus, nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E o convite que eu faço é para que você divulgue essa mensagem, divulgue essas palavras, convide as pessoas para estar se inscrevendo no canal e dando lá um joinha que gostou da mensagem. Isso será uma bênção para você e para todos aqueles que estão ouvindo também. Amém? Deus abençoe.